Olá, tudo bem? Eu sou o Wilk e esse é o Desce Talk. Hoje a gente vai conversar com a Roberta Negrini, que é empresária, CEO do movimento Eu Visto Bem, e tem uma série de coisas para a gente tratar hoje, falar sobre empreendedorismo de impacto, falando sobre sustentabilidade, ESG, né, e outros assuntos aí que permeiam a nossa sociedade, são assuntos tão atuais. Então fica com a gente aí que vai ser muito interessante esse papo. O que é empreendedorismo de impacto, em primeiro lugar? Primeira vez que eu estou ouvindo falar disso. Bom, eu acho que empreendedorismo de impacto, ele é um termo que sempre existiu, né? Quando você olha as ONGs, as organizações sem fins lucrativos, que na verdade a função deles era principalmente olhar uma causa e trabalhar por ela, mas sem a necessidade de que aquilo ali tivesse uma receita para a própria empresa ou gerar lucro. Certo. Isso era a premissa. Certo. E aí, eu acho que tem vários autores, inclusive, que tratam muito esse tema, de que o capitalismo ele começou a ser muito nocivo, né, dependendo da ótica que você observar. Ele tem milhões de benefícios, mas também tem uma carga nociva aí muito forte. Certo. E começou a entender que as empresas elas poderiam ter um papel social. Legal. Né? Ou seja, e isso é uma crença muito particular minha, né? Se eu já estou colocando mais uma marca, mais um produto, mais um serviço, mais algo no mercado, por que não, à medida que ela cresça, né, que ela gere riquezas, ela também nos gere impacto positivo para a sociedade. E aí depende muito da causa, a causa que tem aderência ao seu negócio, ou principalmente resolver uma mazela, né, um problema que já existe na sociedade. E aí eu tenho uma sacada, como o Airbnb, o Uber, ou qualquer coisa assim, que pudesse, né, salvar aquela causa e contra, né, aquela mazela social ou ambiental, e a empresa crescer também e colher, obviamente, lucros, né, através disso. Bacana. A gente teria uma sociedade um pouco mais saudável e um pouco mais, talvez, justa. Bacana. Isso é uma forma de pensar muito diferente do que se faz hoje em dia, né? A gente vai entrevistar aqui um dos fundadores do iFood. Você percebe que essas ideias elas nascem, né, de problemas ou muitas vezes, como você falou, de mazelas da sociedade que você tenta resolver de uma forma ali, obviamente, né, com o capitalismo, de uma forma a você gerar renda, gerar lucro, mas essa questão de você ter um impacto positivo na sociedade, né, olhar para as pessoas, né, que sofrem daqueles problemas, que é muito impessoal você falar assim, olha, eu tenho um problema com desigualdade social. Desigualdade social é uma coisa muito... não é palpável, Sim, né? é intangível. Agora, quando você enfrenta uma situação ali que ela te dá muito daquilo que a pessoa, vamos dizer assim, a sociedade passa como um todo, aí você começa a ter um pouco mais de, vamos dizer assim, um pouco mais de contato, um pouco mais de um olhar um pouco diferente, mais humanizado, eu diria. Eu diria até que empatia. Né? Eu acho que essa é a premissa principal. E é muito engraçado você trazer até o ponto do iFood. Até o próprio iFood, se você olhar, ele resolve um problema social grande. Principalmente, imagina que não seríamos nós, né, civis, na pandemia, por exemplo, sem os serviços dos entregadores. Né? O que seria também daquelas pessoas que se utilizaram daquele serviço para gerar renda. Né? Ou seja, ele também dá oportunidade para pequenas empresas, né, de se estarem ali competindo de igual para igual com empresas grandes. Então, ele também tem uma função social. E aí muito da intenção, talvez, do empreendedor. Né? Eu acho que se o negócio começa 100% para gerar lucro para si próprio ou para os seus sócios, ele talvez vá sempre caminhando por esse olhar. Mas se ele tiver a empatia, né, acho que é a palavra-chave da história, de entender que ela pode gerar lucro para essa empresa, mas ela também pode contribuir com uma causa, eu acho que faz com que as relações fiquem mais humanas. Verdade. Né? E até os clientes se tornam muito mais fãs, né, do que consumidores, simplesmente. É verdade. Você tem empatia pela causa, né? A pessoa olha para aquilo e fala, poxa vida, eu estou servindo a um bem maior do que simplesmente estar consumindo um produto. Exato. Né? Eu conheço várias pessoas, que quando estão lá no Rappi, no iFood, elas optam, né, por comprar no bairro, por exemplo, né, ou por empresas pequenas, ou a padaria da Maria. Ou seja, ela entende que o hábito de consumo e o poder que ela tem na mão pode impulsionar ali uma cadeia inteira. Então, eu acho que é muito mais um pensamento, o empreendedorismo social está muito mais ligado a um pensamento, né, a como você consome e como você entrega valor, do que propriamente a empresa física, né, com suas premissas. Como é que você começou a olhar para esse mercado de empreendedorismo de impacto? Foi quando eu realmente saí da minha última empresa corporativa
numa explosão mesmo. Eu trabalhei muito tempo na Natura. Legal. E a Natura foi uma grande escola para mim. Sim. Porque embora eu tivesse todos esses desafios, eu tive a oportunidade, na verdade, de causar e levar um pouco de impacto, né, no meu dia a dia. E eu sempre soube que aquilo era o que me fazia feliz. Por exemplo, eu trabalhei no interior do Nordeste, né, Bahia, Pernambuco, Sergipe, e a gente sempre levou o catálogozinho para as revendedoras. E quantas mulheres eu não visitei e aquilo ali era a única forma, talvez, de conseguir mudar o jogo da vida delas, né? Muitas apanhavam, muitas não tinham uma capacitação técnica para trabalhar, não tinham empregabilidade, e levar uma palavra para aquela mulher é transformador. Né? Hoje eu ainda coleciono diversas cartinhas, né, que eu recebi ao longo desses anos todos, da gratidão mesmo dessas pessoas, falar, putz, aquela frase que você falou mudou minha vida, aquele input que você me deu mudou minha vida. Roberta, hoje eu tenho a minha casa, eu tenho tal coisa, graças ao catálogo da Natura, por exemplo, que também é um negócio que visa lucro, sim, mas ele tem um impacto gigantesco para milhares de mulheres, de pessoas, né, que buscam aí uma segunda renda, uma renda complementar, ou muitas, sim, vezes a primeira renda. Sim. Então eu lembro que a primeira vez que eu visitei a casa de uma revendedora no interior da Bahia, assim, super simples. A primeira vez, eu tinha recém-contratada, e aí eu fui visitar essa revendedora, eu cheguei, ela estava toda constrangida, porque ela não tinha móveis, ela não tinha cadeira, ela não tinha sofá. E aí eu, né, tentei deixar ela super à vontade, vamos, senta no chão, tá ótimo, não sei o quê. Saí de lá, assim, angustiadíssima. Você foi na casa da mulher e sentou no chão? Sentei no chão, tal, tentei deixar ela mais à vontade possível, porque para ela a Natura tá entrando na casa dela. Sim, sim. É um evento, é um evento, exato. Né? E aí, saindo de lá, eu saí com aquela angústia, falei, Jesus. Eu lembro que peguei o endereço que ela estava, porque estava na ficha cadastral dela, liguei para uma loja de imóveis, fiz uma compra, mandei entregar e falei, tem que ser anônimo, não pode. E aí eu começava a entender que o quanto eu podia, de alguma forma, né, através, era simplesmente, muitas vezes, uma palavra, um gesto, né, eu conseguia mobilizar as pessoas. Bacana. E aí, enfim, passaram-se anos, eu depois fui para outras áreas e tal, e aquele sentimento de que eu não era útil, né, deixei de ser útil, porque eu já não estava lidando com aquelas pessoas, sempre me consumiu. Era o anjinho, né, e o demôniozinho. Aquilo era que me fazia feliz, mas eu tinha sido doutrinada que aquilo ali que era o certo, né? Sim. E foi que realmente, quando eu saí numa atitude bem explosiva, tipo, não quero mais isso para minha vida, vou arrumar outra coisa para fazer, nem pensava em empreender. Na verdade, eu simplesmente não aguentava mais o sistema. E realmente foi dali que tudo começou. Que legal. Você fala muito sobre realização, né? A gente procura, hoje a gente vive numa sociedade que está à procura de realizações e confunde realização com felicidade. Sim. Porque a realização por si só ela é transitória, ela é passageira. Muito rápida, é efêmera. É muito parecido, dadas as devidas proporções, com qualquer vício em qualquer tipo de substância. Mas é um vício. Você tem um pico, né? Conseguir, poxa, eu sou e tal, não sei o quê. Passa uma semana, passa 2, passa 3, acabou. Aquilo ali, e junto com isso vem um sentimento de frustração. E de culpa. Né? Também. São todos sentimentos que são muito difíceis de você exprimir, de você colocar para fora. Sim. Então aquilo geralmente ele vai sedimentando dentro da pessoa, né? Exato. E você vai junto com aquele monte de sentimentos ali que você não tem como falar, né? Até porque você também está muito ocupado, fazendo outras coisas, né? Exato. Correndo ali, para pensar, nem você, né? Exatamente, na selva da competitividade e de ser melhor cada dia, de entregar o seu melhor. E você está meio que envolvido num mundo que não te faz pensar no essencial. Exato. Né? Você começa a fazer uma série de constatações por si só, quando a pessoa, inclusive, ela na verdade tem essa vontade de melhorar, né? Começa a questionar a felicidade, você olha para suas últimas 10 realizações e fala, cara, será que isso aqui enche esse copo aqui? Né? Será que as últimas... porque as 10 realizações atrás, eu achava que isso aqui ia encher um tanque assim de 100 mil litros. Será que enche esse copo hoje? Né? As últimas 10 realizações. E isso é frustrante, né? A realidade ela é muito dura na hora que você lidar com isso. Foi por conta disso que
deu essa explosão em você? Eu não sei se eu acho que eu já sabia, né, no meu caso, assim, quando eu troquei logo de empresa, né, que eu saí da empresa que foi para mim muito benéfica, sobre conhecimento mesmo, de respeito, né, respeito ao meio ambiente principalmente, né, eu tive oportunidades muito grandes de entender que sustentabilidade não é você simplesmente preservar, é você fazer o bom uso daquilo que tem para que ele seja perene. Então, eu saí de uma empresa que me ensinou muito e eu fui para uma outra empresa concorrente, que era a antítese disso, mas era a antítese. E eu era meio mimada, no sentido de que eu era para mim era muito confortável transitar dentro daquele ambiente onde tinha a ver com os meus valores. Não tinha muito conflito? Nesses casos, não. Meu conflito era comigo mesmo em relação ao crescimento, né, na Natura. Quando eu fui para outra empresa, sim, começaram vários conflitos. Né? Então, assim, desde o momento zero, porque minha premissa era cuidar daquela revendedora. Certo. E já não era tanta premissa da empresa por ter visões muito diferentes na época, de um sistema mais americano, mais numérico, enfim. Mas vivi conflitos, né, de inclusive me despertar. Tantos né, quantos? Muitos. Né? Mas assim, eu acho que foi essencial para a transição de carreira que eu fiz. Certo. Porque enquanto eu estava fazendo com conforto, talvez eu nunca tivesse despertado essa vontade de fazer mais. Né? De entender, principalmente, de ter parado para entender que eu, como pessoa física, eu posso contribuir muito para o mundo. Eu não preciso ter um crachá de uma empresa para fazer isso. Quando eu saí, eu não saí com vontade de empreender, mas eu saí com uma resposta muito clara para mim. Eu não quero mais esse sistema. Eu acho que assim, eu sempre fui uma pessoa um pouquinho à frente do meu tempo, assim, de pensar. Né? Naquela época eu já estava pensando muito, por que não as empresas terem uma razão para existir? Por que não todas as empresas serem assim? E aí empreender foi orgânico, já que eu não acho, eu vou fazer o meu. Me conta mais um pouco aí como começou essa sua veia empreendedora? Eu fui uma profissional bem tradicional para minha época, né? Tenho 46 anos, quer dizer, 45, vou fazer 46. E fui educada naquela premissa de que você precisa trabalhar que nem uma louca, você precisa fazer todos os cursos, você precisa ser melhor do que o outro. E vivi essa história que você precisa ser bom, melhor, para ser feliz. Né? Ou seja, a felicidade você só iria alcançar quando esses objetivos todos tivessem sido concluídos. E eu acho que eu vivi um pouco essa história por muito tempo. Eu fui executiva de grandes multinacionais e eu traçava meus objetivos de conquista. Né? Eu queria ser gerente aos 25 anos, eu queria ser diretora aos 30. E toda vez que conseguia um passo, era aquela sensação de felicidade, mas durava 2, 3 semanas. Né? Ou seja, precisava de mais. Até que chegou um momento que eu mesmo me questionei. Gente, quando vai chegar o tal do potezinho da felicidade, que você não precisa ficar o tempo inteiro nessa ânsia louca, né? Eu, por exemplo, eu tenho uma filha que hoje tem 20 anos e até os 13 anos de idade dela, eu passei um aniversário com ela. Uau. Né? Todos os outros eu estava viajando, estava a serviço das empresas que eu trabalhei e se acaba abrindo muito mão dos seus valores, inclusive. Eu não sei se essa palavra é ganância, porque eu nunca tive o apego ao dinheiro da história, né? A consequência que era a grana. Mas eu tinha um apego da conquista, né? É o jogo, amor pelo jogo. Exato, de ter que ir mais, que saber que eu poderia mais, né? Será que eu estou fazendo o meu melhor? E era workaholic, ainda sou, mas agora com foco diferente. Sim. E eu contando um pouco do que eu faço hoje, o modelo que eu tenho, que eu cheguei até agora, ele não foi planejado, ele não foi pensado. Eu não sentei um dia e planejei e fiz um business plan de uma empresa. Não, Você tinha uma vontade? Eu sabia como eu queria trabalhar. Em que? Não, eu só queria trabalhar em algo que fizesse bem para mim. Eu queria sentir aquela sensação que eu sentia quando eu percebia que eu tinha sido útil para alguém. E aí, eu lembro nessa ocasião, o meu marido, ele trabalhava numa empresa de consultoria e estava prestando consultoria para uma marca de moda. Eu já estava há 30 dias em casa e, obviamente, meu 320 já estava louca ali, desesperada. 30 dias Eu já estava sem saber, recebi alguns convites de empresa, né? Nessa época o mercado estava super aquecido, mas eu falei, não, eu quero entender o que é que eu quero. Mas eu lembro que eu falei, puta, me dá qualquer coisa para eu fazer. E eu lembro que ele me deu uma planilha que, enfim, para eu formatar umas planilhas lá. E eu lembro que tinha um dado que até hoje eu lembro claramente, era uma empresa que vendia lingerie e ela comprava na Índia uma lingerie a 37 centavos de dólar.
e vendia aqui a R$ 119. Eu olhei e falei, gente, esse negócio é muito bom, né? Financeiramente. No mercado de moda eu não entendi absolutamente nada. Falei, será que não está por aí o caminho? Começaram estava surgindo muitos sites, principalmente fora do país, sites de moda, vendendo por e-commerce. Aqui a gente estava começando os primeiros players, eu acho que nem tinha da Fit ainda. Eu lembro que eu falei, puta, eu quero estudar sobre esse mercado, para entender se tem alguma coisa que faz. Eu gosto de moda como mulher e tal, mas nunca tinha pensado em trabalhar com isso. Você nunca trabalhou com moda, então, antes de fundar? Cara, que legal. Então, quer dizer, você pegou isso aí, uma ideia que você pegou emprestado de uma planilha do seu marido... Por isso que acho que ela não foi construída ali. Acho que as primeiras falas que eu trouxe aqui é porque os negócios deveriam nascer de uma mazela da sociedade. E eu acho que veio disso. O moda era uma consequência, podia ser qualquer coisa, podia ser vidro, pneu, o que quer que seja. Mas o que é que eu comecei a perceber? Quando eu entrei desvarada e olhando todos os documentários, vendo tudo, a indústria da moda, ela é extremamente destrutiva. Ela é uma das indústrias mais destrutivas que a gente tem hoje no planeta, olhando, né, pela ótica ambiental e pela social. É uma das indústrias que mais empregam ainda em regime análogo à escravidão, empregam crianças, idosos. É uma indústria que desperdiça muita matéria-prima. Você tem uma ideia, quase 25% a 30% de tudo que é fabricado de tecidos no mundo, que é mais de 5 trilhões de toneladas, vira resíduo. E eu olhava tudo aquilo e falava, gente, não é possível. E aí, nessa época, nesse ano, nos 10 mais da Forbes, tinha 3 dos 10, 3 eram da indústria da moda. E esses dados começaram a me chamar muita atenção. Principalmente a questão do desperdício da matéria-prima, são 5 bilhões de dólares por ano, só desperdiçado por não ter um design eficiente. E ali, né, naquele momento, eu pensei, será que não é possível um modelo de negócio que tivesse esse triplo bottom line muito equilibrado, né? Ou seja, gerasse lucro, né? Porque eu queria ter uma empresa, mas que tivesse um respeito no meio ambiente e pudesse, de alguma forma ou de outra, ajudar pessoas, assim como eu fazia quando eu estava lá na empresa que eu trabalhava. E a minha primeira empreitada foi uma marca de moda, chamava Joaquina Brasil, e a gente usava só resíduos têxteis, ou seja, tudo que foi desprezado, né? Às vezes por um erro na impressão, às vezes pelo Pantone, às vezes porque sobrou. A gente não criava e fabricava a matéria-prima como é a ordem lógica da indústria. A gente buscava esse tecido e criava em cima dele. E aí vamos começar a produzir. E aí, obviamente, eu fui ao Brás. Eu encontrei lá um empresário, que eu lembro até hoje, que era uma escadinha super íngreme, escura, lá, mas assim, sei lá, de 150 mulheres, todas imigrantes, e com os filhos, todas lá, junto com elas no pezinho da máquina. E aí eu olhei aquela cena ali, juro, enquanto o cara estava super orgulhoso, eu só pensava, eu não vou colocar R$1 do meu dinheiro nesse negócio. Porque se eu faço isso, eu estou impulsionando que esse negócio continue vivo. Aí saí de lá meio que desisto. Como é que eu vou produzir se o sistema de produção é esse? Como é que eu vou, né, fazer alguma coisa que eu pudesse realmente ajudar essas mulheres? E aí eu falo que quando a gente não descobre o nosso propósito descobre a gente. Porque eu posso falar que eu sou a realidade disso. Eu estava literalmente na rua e eu esbarrei com uma pessoa que eu já tinha feito um projeto no Rio de Janeiro, na Rocinha, do Afro Reggae. Ele estava aqui em São Paulo e estava trazendo um projeto chamado Segunda Chance. E aí eu fui, era na Liberdade. Cheguei lá, tinha uma mulher que ela chorava, assim, chorava compulsivamente, porque ela precisava de um emprego, ela era uma egressa do sistema prisional, ela tinha cumprido pena, e o juiz tinha determinado que para ela reaver a guarda dos filhos, ela precisava de um endereço fixo e de um emprego CLT. E aquela mulher lá desesperada chorando, e eu não tinha sido atendida ainda, estava no meu sofazinho, foi me dando uma agonia. Eu falei, você sabe costurar? Ela disse, não. Você quer aprender? Quero. E ali nasceu o nosso propósito. Peraí. Então, essa mulher estava dentro do projeto, dentro dessa apresentação, ela fazia parte ali? Não, ela estava indo, esse projeto Segunda Chance era um elo entre o banco de empregos e empresários que pudessem contratar pessoas que tinham sido egressas do sistema prisional. Então, eu estava lá, eu só vivenciei ali a cena. E ali me deu um estalo de que, por que eu não posso ensinar esta mulher, eu posso ajudar esta mulher que precisa desse emprego, e eu também tenho um problema que eu quero costurar. Por que não ajudar essa mulher a se tornar uma profissional? Você sabe costurar? Nada. Tá, então você colocou ela em contato
Coloquei, aí começa o suor do empreendedorismo, né? Eu não tinha metodologia, então coloca no Senac, demora 2 anos. Eu queimei todo o dinheiro que eu tinha nessa etapa. E aí a gente convidou outras mulheres também que eram egressas do sistema, onde a gente queria ensiná-las a costurar e a partir disso elas serem nossas costureiras, né? Ou seja, ter um emprego CLT e ser nossas costureiras. Certo. E toda a produção da marca era feita por elas. Legal. E até que a gente foi criando nossa própria metodologia. Né, contratamos uma costureira profissional, né, para dar aulas ali para elas o tempo inteiro. A gente chegou a ter 5 lojas nessa época. Então a gente começou a lidar com muitos problemas, inclusive delas, depois de muito tempo encarceradas, né, como essa mulher está reinserida na sociedade de uma forma sadia. Sim. E veio um desejo muito grande de começar a trabalhar com essas pessoas ainda enquanto elas estavam detidas. Então, eu não sabia como trabalhar dentro do sistema, eu sabia que poderia, né, que existe formas de trabalho ali dentro, mas eu não sabia como. Mas espera aí, você já estava com a loja. Isso, 5 já lojas. Já estava com a produção. Isso. Você falou assim, como é que eu posso complicar um pouco mais? Vamos falar do pessoal que tá preso lá. Isso, mais ou menos isso. Porque é isso que eu falo. O falo. que te leva a pensar dessa forma, já com um monte de problema para resolver? Isso que, assim, quando a pessoa não está acostumada a empreender, existe uma falsa sensação de que, assim, quanto mais controle eu tiver de tudo, melhor para mim. O empreendedor não. O empreendedor gosta um pouco desse frio na barriga. O que te, assim, traduz em palavras pra gente isso aí? Olha, primeiro que eu sou um enxame de problemas, né? Eu já começo a falar daí, isso já é natural da minha vida, eu sou o caos. Um conjunto de mal entendidos, problemas. Eu sou uma pessoa caótica. Né? Eu falo que eu atraio, e é real. Em outro papo aqui, né, literalmente, contar histórias de como quando pessoas aleatórias chegam na minha vida, eu não consigo entender, mas isso é realidade. Mas eu acho o seguinte, que começou como um desejo de ter uma marca, só que aquela causa, aquele negócio virou muito mais importante do que ter a marca. Mas virou tão importante que a marca só dava prejuízo. A gente esquecia que tinha Dia das Mães. Certo. Porque o que fazia o olho brilhar, né, a vontade que a gente acabou transferindo, foi fazer com que as pessoas pudessem voltar a ser pessoas. Eu entendia que para mudar esse mindset da cabeça dessas pessoas, talvez eu tivesse que começar a trabalhar com elas lá dentro. Elas saem realmente dilaceradas, essa é a palavra. Né, assim, a autoestima dessas pessoas é zero. Né, eu já ouvi de muitas delas, não, mas por que você vai me contratar? Eu sou um lixo. Eu já escutei isso várias vezes. Botei na cabeça na época que eu queria trabalhar dentro do sistema. E descobri que tinha um órgão que chama FUNAP, na época eu não conhecia, que regulariza os empregos formais dentro das penitenciárias. Obviamente, no departamento público você liga, ninguém te atende. E aí eu descobri o endereço, fui lá e eu fiquei que nem uma louca, literalmente com uma plaquinha, para alguém me atender. Ai, gente. Cara, que desejo é esse? Não sei. Imagino, né? O seu padrão de vida, o seu círculo de amizades. O que leva a pessoa a sair do apartamento, da casa, sei lá, de onde você mora? Escrever um cartaz assim, por favor, preciso falar com o presidente da fulano de tal, gente, e ficar na frente. Eu não sei, eu tenho essa DR com o cara lá de cima o tempo inteiro, eu questiono pra ele. Inclusive eu falo assim, Carol, pelo menos assim, dado que é pra eu fazer, me dê a sabedoria pra saber como fazer. Eu acho que como instinto, ainda aquela pessoa competitiva lá do passado, ele existe. Ou seja, mas aí eu mudei o foco, né? Graças a Deus, eu mudei o foco, onde agora eu quero provar para mim mesma que é possível fazer isso. Sim. Hoje eu tenho uma ambição assim, gigantesca, né? Eu quero levar a metodologia que a gente tem para o mundo. Né? Porque eu entendo o quanto a gente transforma não só aquela mulher. E às vezes a mulher, para mim, sendo muito honesta, é o que menos me importa. Mas tem todos os stakeholders que estão ali do lado dela. É uma mudança social, né? A gente mudando essa mulher, eu estou mudando os filhos dessas mulheres, estou mudando o entorno dessa mulher inteira. Se a gente quer mudar a sociedade... É a cadeia, né? Literalmente, assim, se a gente quer mudar a sociedade, é através disso, é através de bons exemplos. Verdade. Né? Hoje, e aí falando um pouco mais sobre o sistema, a gente congela um pouquinho aí, falando sobre Joaquina, né, que era o modelo que a gente tinha, e depois a gente pivotou esse modelo para um outro modelo, que é o modelo atual nosso. Sim. Mas vale aí um parênteses no meio dessa conversa, que é para trazer o reflexo do que são essas mulheres, né? Sim. Quem são essas mulheres mais que isso? Elas são, na minha opinião, o retrato da nossa sociedade que a gente despreza e a gente não quer ver. Inclusive, eu sempre falo, elas são mulheres invisíveis.
São invisíveis. Você não quer saber sobre elas, você nunca nem parou para pensar sobre elas. Sim. Seus amigos, muito menos. Eu, enquanto não conhecia, eu sequer pensei como era a vida dessas mulheres. É mais fácil a gente colocá-las todas num saco de que são todas as pessoas ruins, né? Ruins, ou seja, problemáticas. Exatamente, bandidos, etc. Ou seja, isola essa pessoa da sociedade, porque essa sociedade aqui é sadia, né? Como se nós fôssemos sadios, e aquela ali é tudo doente, então deixa tudo para lá. Certo. Então, é simples. Esse recorte é muito Não simples. vejo, não sinto. Né? Não vejo, não sinto, exatamente. E talvez a melhor resposta para a sua pergunta do porquê é, depois que você vê, é quase uma irresponsabilidade você virar as costas. Sim. Eu já pensei em desistir diversas vezes, mas muitas, mas assim, nem sei contar quantas. Hoje, quantas? Tô brincando. Olha, hoje eu vou te contar que quando eu cheguei no escritório, hoje eu tenho vontade de desistir. Mas não existe Mas não uma dá, pessoa dá que... 10 segundos. Tem outra coisa que te olha, você olha do lado e fala, puta, mas olha que coisa. E aí você automotiva. Existe uma coisa no empreendedorismo que eu acho que é o que... Quem me pergunta sobre empreendedorismo, eu falo, qual a sua capacidade de se automotivar? Para mim, essa é a palavra-chave. Sim, sim. Né? Se for externo, se for grana, você desiste no primeiro. Gente, eu já perdi uma casa. Você tem que ter uma capacidade de automotivação, de você enxergar, né, propósito, enxergar que faz sentido muito grande. Sim. É um caminhão de problemas de um lado e um fiozinho de esperança do outro. E aí você se apega no fiozinho, você esquece o caminhão e se apega no fiozinho. Mas você vê onde o fio vai dar, né? Então, aí você tem que ter uma visão, independente do modelo social que a gente trabalha, para mim tudo faz sentido. Quando eu olho, como negócio faz muito sentido. Tudo se conecta. Tudo se conecta. Faz sentido para a necessidade do mercado, que precisa de costureiras, por exemplo. Sim. Faz sentido como cuidado social. Faz sentido para essas famílias, faz sentido para mim, faz sentido para o negócio, para as pessoas que trabalham. Então, tudo faz sentido, por que eu vou desistir? Vai ser difícil? Sim. É super difícil, é muito difícil, ainda é. Hoje é uma empresa ainda deficitária. Certo. Mas eu acredito fortemente que um dia essa empresa vai gerar lucro, inclusive para eu reconhecer ainda mais os talentos que eu tenho, que hoje eu não consigo fazer da maneira que merecem. Sim. Né? Quero muito. E aumentar, né? Ampliar esse aspecto que eu tenho de impacto. Bacana. Mas, e aí, voltando para o ponto do retrato delas, quem que é essa mulher? E aí você entra na penitenciária, o que você encontra é isso. Mulheres jovens, sem empregabilidade, seus filhos aqui fora sendo criados por qualquer pessoa e, sem expectativa de mudança. Quando a gente impacta essa pessoa, a gente está impactando esse entorno inteiro. A gente está dando oportunidade para todas essas pessoas. Inclusive, elas, dentro da penitenciária, elas são remuneradas. Elas são remuneradas com salário justo, inclusive com o mesmo piso salarial de uma costureira aqui fora. E a gente tem uma grande recomendação para que metade dessa renda que ela recebe seja destinada para os filhos que estão aqui fora. Né? Que ela também guarde parte dessa grana, porque ela vai sair, vai ganhar liberdade. Claro. E o pior momento é a da liberdade. Como então, assim? Claro, é onde a sociedade, enquanto ela está ali, ela está protegida dos julgamentos, da vida. Quando ela sai, ela enfrenta todo o preconceito, tem toda a dificuldade de ressocialização, mas inclusive delas próprias. Mas o maior é da sociedade ou da própria família, assim? De tudo, gente. A gente tem de tudo. Tem, tanto que a empregabilidade é baixíssima, conviver. Se você tiver, imagina a gente estar aqui num restaurante e estamos de 5, 6 pessoas e alguém fala, não, eu fiquei presa 10 anos. Vai passar pelo menos uns 10 filmes na sua cabeça. Sim. E tanto, pra você ter uma ideia, a gente tem uma regra dentro do movimento Eu Visto Bem, que a gente não pergunta, não questiona o crime que a levou a ser encarcerada. Porque uma vez que eu sei, eu sou humano igual a todo mundo. Eu sempre vou olhar para você e vou lembrar do que você fez. Sim. Eu acho que assim, a gente vive numa sociedade hoje que permite tudo, mas não perdoa nada. Essa questão de você ir aonde tudo isso começa vai te minimizar muito esse tratamento, esse acompanhamento psicológico indo na fonte. Né? A minha mãe tem uma frase muito interessante, ela fala assim, não interessa o que você fez até agora, interessa o que você vai fazer daqui para frente. Exato. Daqui para frente, o passado já foi, já ficou para trás. Como é que você trabalha isso nas pessoas que você, enfim, você atende, as suas funcionárias, como é que você faz isso? Então, acho que essa frase da sua mãe, ela é, na verdade, a frase que eu utilizo bastante. O que ela fez no passado, eu não vou mudar. Você também não vai mudar. Sim. Se a gente não fizer nada para essa mulher agora, o que é que vai acontecer com ela?
ela vai voltar para crime. A reincidência no Brasil ela é altíssima. Sim. Os números oficiais são 16% das pessoas não voltam a cometer delito. E por que isso acontece? Porque ela não tem oportunidade, ela não foi ressocializada, ela não teve apoio psicológico, ela não foi escutada, ela não tem nada, ela está solta ali, de novo, um bicho. Ela não entende outra realidade. Né? Então, se ninguém fizer nada, nós vamos ser vítimas dessa mulher novamente. Então, assim, meu celular vai ser furtado, a gente vai ter um carro arrombado. Isso só vai crescer, porque quanto mais desemprego a gente tem, mais crimes e delitos a gente tem na consequência. Sim, então, assim, isso é uma realidade. Então, poxa, o que a gente vai fazer? Vamos cruzar os braços? Todo mundo, vamos esperar o que vai acontecer? A gente vai viver com a sociedade. E aí tem essa mesma história. O filho da mulher que está encarcerada, ele também vai ser marginalizado, que os filhos dele, e é um círculo vicioso. Sim. Daqui a pouco a gente vai ter com a sociedade. Hoje eu acredito que a gente tem uma sociedade muito mais, separando muito bonitinho, né? Do bem e do mal, do que do mal e do bem. Daqui a pouco, se a gente não fizer nada, esse número tende a passar ou igualar. E aí meu trabalho é esse. Eu falo, gente, alguém precisa fazer alguma coisa. Certo. Nós temos um índice de 87% das pessoas que passam um ano com a gente pós-detenção não voltam a cometer delitos, versus 16, que são os números oficiais. Então, quando a gente fala de negócio que faz sentido, Sim. é um negócio que faz sentido para todo mundo, né? Que faz sentido para a sociedade, porque eu estou tirando aquela mulher do crime e estou protegendo a sociedade. Sim. Faz sentido para ela, que tem uma nova vida, uma nova perspectiva, ela volta a sonhar. Gente, a coisa mais linda que existe nessa história inteira é você ver uma família reconstruída. E assim, isso é priceless, não tem preço. E aí você olha como negócio, né? Vamos falar a gente olhou as causas sociais, vamos falar sobre negócio. Costura. Costura hoje é uma profissão, costureira hoje é uma profissão completamente escasso. Então, hoje, o mercado deixa de crescer no mundo por falta de mão de obra. Se você for em qualquer indústria têxtil aqui e perguntar, você precisa de costureira? Ela vai dizer, nossa, muito. Porque é o que falta, não tem costureira. E aí, vamos pensar pela lógica. Eu tenho 40 mil mulheres no Brasil encarceradas, precisando dessa oportunidade, desesperadas por um emprego, por uma profissão. Eu vou ensinar essas mulheres a se tornarem uma profissional da costura. Essa mulher vai ser absorvida pelo mercado de trabalho. Tem todo esse trabalho e apoio social que eu acabei de relatar. Então, é um negócio que faz completamente sentido para todos os olhares. Certo. O olhar de mercado, de business, porque isso também resolve um problema do varejo, que é a mão de obra, resolve o problema dela, resolve o problema dos filhos dela. Legal. É o que a gente chama de relação ganha-ganha. Talvez isso seja o melhor sinônimo para empreendedorismo social. Quando todo mundo realmente ganha, né? Porque às vezes você fala, ganha, mas assim, o ganho de um é muito maior do que o ganho do outro. Exato. Eu faço uma coisinha lá só para falar que eu tenho responsabilidade social. Tem muita gente tentando surfar nesse hype, né? Total. Então, obviamente você já deve estar muito mais esperta com isso, né? Trocando uma meia dúzia de palavras ali com a pessoa, né? Com o empresário, você já sabe quais são as reais intenções dele. É muito grande essa procura no mercado pelo hype. Tamo junto, a gente vai fazer uma coisa aqui incrível para nós dois. Mas você vê que aquele ganha-ganha é o ganha-ganha, sabe? Eu acho que tudo é lacração hoje. Acho que esse é o ponto, né? Certo. Todo mundo quer lacrar. E essa é a minha principal dor. Hoje, certo. Como business, como negócio, se alguém me questiona qual a sua principal dor, a dor do seu negócio? A falta de recorrência. Por quê? Todo mundo acha lindo o movimento, todo mundo acha maravilhoso. E aí, as pessoas querem uma lacração linda de falar, olha, eu fiz a produção do meu evento inteiro com o movimento Eu Visto Bem. O cara vai, aí eu tenho que, sempre de última hora, eu tenho que contratar mais pessoas, eu tenho que aumentar, inchar, por exemplo, minha infraestrutura e entrego aqueles produtos lá para a empresa X. Ela faz mídia, tá tudo bonito, bota na internet, no Instagram, bate palma, olha que empresa socialmente responsável. No mês que vem... Volta tudo para a China. Não só isso, né? Eu fiquei com um problema. Lembra que eu aumentei a minha produção para atender você? Sim. Eu não posso demitir mais essa mulher. Essa mulher começou um processo de ressocialização comigo. Então, responsabilidade social seria o empresário falar, olha, qual a sua dor? É esse. Puta, qual o produto que eu tenho aqui recorrente que eu consiga fazer? Né? Como é que eu gero mais meia dúzia de empregos para você? Então, vamos ter uma recorrência nisso aqui? Te dá um mínimo de tempo para você poder... Porque a ressocialização não faz em um mês. Verdade. Né? Então, esse gera dois selos. Gera um selo responsabilidade social e o outro selo responsabilidade social de verdade. Exatamente, Isso sem falar, né? E aí eu falei que a gente ia congelar Joaquina para movimento. Sim.
Quando eu tive que fechar todas as lojas, porque literalmente elas não davam lucro nenhum, era um prejuízo atrás de prejuízo Sim. e desespero total. Eu fechei, eu lembro que eu não consegui fechar, eu fui bem covarde. Quem foi fechar foi a Luciana, que está comigo desde o começo da operação, e o Rodrigo, meu esposo. Eu falei, não, gente, vão vocês fechar, eu não consigo. É uma dor muito Foi, grande. não, era um né? filho, É um estava abrindo mão de um filho. E aí, quando eles voltaram de madrugada, eu lembro desse dia, assim, foi ontem. Eu sentei e falei assim, tudo bem, a gente fechou a loja, mas eu não vou fechar o presídio. Mas como assim? Eu fazer o que com o presídio? Não sei. Não vou fechar o presídio. Não vou. Eu falei, vou pensar, não vou fechar. O custo maior estava ali, a gente fechou. Vamos pensar agora o que fazer. Gente, se você é casado com um empreendedor ou com um empreendedor, isso é muito recorrente. O camarada falou assim, não sei, mas não vão fazer. Ou vão fazer. Mas por quê? Eu não sei. Só sei que foi assim. Gut, isso. Mas assim, isso aí é uma coisa que tá além da visão, né? Tá além daquilo que... Tá no a feeling. lógica. Você não sabe qual que é, mas sabe que vai ter um caminho. É isso aí. É você dar o passo para Deus colocar o chão embaixo. É mais né? ou menos isso. E foi isso. Eu lembro que eu estava com muito tecido ainda. Eu liguei para... Eu tenho um network interessante na minha época ainda corporativa. Uhum. E eu saí ligando. Aí eu lembro que eu liguei para uma pessoa da Natura na época. Falei, gente, vocês vão fazer convenção, alguma coisa? Porque eu estou cheio de tecido estampado aqui. Tem tudo a ver com vocês. Vamos fazer alguma coisa, pelo menos para eu me livrar dos tecidos, sem precisar jogar os tecidos fora, né? Sim. Porque tinha um foco muito grande em ser lixo zero. A gente não Sim. jogava nada fora. Sim. Reutilizava tudo. E ela falou, puta, pode ser, vamos fazer tal coisa. Aí a gente fez um primeiro, que a gente chamou a primeira collab, né? Que era Joaquina ainda com uma marca. Aí veio uma outra oportunidade de uma empresa que estava nascendo na época, que era Dengo Chocolates. E ali, né, organicamente, mais uma vez, surgiu um negócio que era a gente levar as soluções que a gente já tinha aprendido para marcas e para empresas que não sabiam como surfar nessa onda do social e do ambiental. Né? Então, a gente acabou se tornando o Movimento Eu Visto Bem, que é a empresa que a gente tem hoje. E a gente leva soluções sociais e ambientais para tudo que for têxtil dentro de uma empresa. Imagina que, sei lá, eu sou do McDonald's. O McDonald's tem como core vender hambúrguer. Mas imagina o volume de têxtil que a McDonald's tem. Olha a quantidade de uniformes, a quantidade de brindezinhos para influências que vai no saquinho, colaborador quando chega que recebe lá uma bolsinha. Tem uma quantidade de têxtil desenfreada. Então, por que não essas empresas, ao invés de comprarem de qualquer forma, se forem olhar a rastreabilidade desses produtos, vão chegar lá onde eu cheguei no Brás. Né? Você quer colocar sua grana nisso aqui? De novo, é melhor não ver, né? Quem não vê, isso, não mas vejo, não sei. acredite, não existe barato nessa indústria. Se tem barato, por trás disso tem alguém passando por um problema sério, né? muito infeliz ali nessa história. Meu Deus. E aí a gente começou a levar essas soluções. E a gente na época trabalhava só com resíduos, como eu te falei. Eu não podia mais trabalhar com resíduos, porque se eu vou fazer uniforme para você, eu não consigo fazer duas camisas iguais, já que é resíduo. Sim, claro. Né? Então vamos buscar uma matéria-prima melhor que resíduo. E aí tem uma grande diferença já de aprendizado. Legal. As empresas hoje estão buscando neutralizar seus impactos. Okay. Como é que eu me torno neutro? Sim. O segundo passo é a gente ser positivo. Né? O que é isso? Quanto mais produtos daquele eu tiver, mais impacto positivo. Eu trago para a sociedade e o planeta. Né? Então, nós somos uma empresa de impacto positivo. Né? Tudo que a gente faz hoje traz esse benefício. Quanto mais camisetas do Movimento Eu Visto Bem existirem, mais coisas boas a gente traz para a sociedade e o planeta. Por exemplo, hoje nossa matéria-prima ela é 100% de economia circular. O que é isso? Lembra lá no começo a gente trouxe a quantidade de resíduos têxteis que são desperdiçados. Esse resíduo ele é nobre. A gente pode, né, numa linguagem bem simples, a gente pode moer esse tecido todo de novo, virar um fio novamente, esse fio ir para uma tecelagem e virar um tecido. Assim como a garrafa PET. A PET, por exemplo, você vai reciclar, vai virar um polímero. Certo. O polímero vira um poliéster, o poliéster vira um fio. Então, por exemplo, as nossas camisetas, elas são 50% resíduo de algodão, 50% garrafa PET. Então, olha o tamanho dessa cadeia, se a gente for buscar lá desde os catadores da garrafa PET, até isso virar renda para esses caras, virarem fio novamente e virarem camisetas. Quantas garrafas PET para fazer uma camiseta? A cada 1 metro de tecido, são mais ou menos 6 garrafas PET, misturadas com algodão. Sim. Tá? Então, para o algodão, a cada 500 gramas, sai 1 metro. E eu vou te contar o seguinte, os tecidos... O fio é o misto dos dois, então. O fio Tem, que sai é o misto tem só poliéster, tem só algodão, tem um misto. Ah, tá. Entendi. E assim, os tecidos são exatamente iguais a qualquer outro que você... Esse jeans aqui é rejeans, é um jeans que é reciclado. Legal. Ele já foi a para, já foi outras coisas. E outra, esses dois processos não é feito dentro do movimento. Eu tenho parceiros... É a cadeia. Já está na cadeia, exato. Eu já compro a matéria-prima reciclada, é a minha opção
comprar matéria-prima que a gente chama de economia circular. Certo. Porque no nosso caso, ela pode virar novamente produto com todas as nossas sobras. Nós temos uma certificação chamada lixo zero. Ou seja, nada que é cortado ali no movimento vai para um lugar que não seja correto. Certo. Ele volta novamente para a cadeia, criando um novo produto. Então, de novo, né, quanto mais tecidos e resíduos e garrafas PETs eu recolher, né, através de parceiros, do meio ambiente para criar esse produto, mais eu estou beneficiando aí o planeta. Claro. E mais mão de obra eu estou gerando para essas mulheres que buscam essa segunda chance na sociedade. Sim. Então, é o que a gente chama de negócio perfeito, todo mundo ganha. Qual que seria o modelo de negócio, então, do movimento? Vocês vendem direto para empresas, direto para o consumidor? Como é que é? Nós somos B2B hoje. Certo. Então, eu vendo para outras empresas que buscam essas soluções sustentáveis e sociais. Certo. Então, tudo que ficou têxtil, hoje eu consigo levar essa solução. Certo. E aí eu tenho um modelo também que é o B2B2C, Certo. que eu vendo para algumas marcas que vendem lá no varejo para o consumidor final. Sempre em collab. Eu sempre falo, a nossa causa ela é muito importante, ela precisa ser dita. Então, quando você compra produto do Movimento Eu Visto Bem, por exemplo, na Kamikado, na Tokstok, na Renner, vai ter sempre lá uma tagzinha falando a forma que aquele produto foi feito. A gente usa sempre um fitilho, né? Foi feito pelas mulheres do Movimento Eu Visto Bem dentro da penitenciária em São Paulo. Porque, de novo, o ativismo da causa ela é mais importante que o produto. Sim. Então, ter o produto e não contar a história dele não faz sentido. Com certeza. Então, a gente, hoje, desde esse modelo para vender para o consumidor final através de marcas, até empresas que querem fazer o uniforme dos seus colaboradores, querem fazer um evento, querem dar um brinde. E outra coisa, eu gosto muito de contar a história do produto. Então, tem muitas empresas que, por exemplo, compram alguns produtos para um evento, para alguma coisa assim, me convidam para ir lá contar a história do produto. Legal. Né? Eu sempre vou por isso, porque eu sei que numa plateia ali que a gente conta um pouquinho uma história, não sei se todo mundo, mas pelo menos a grande parte para pensar um pouco. Você vai evangelizando, né? Os hábitos de consumo, pensa nessas mulheres. A coisa que eu mais escuto é isso. Nossa, eu nunca tinha parado para pensar nessas pessoas. Né? Sim. O que menos se faz hoje na sociedade é pensar, para pensar. Exato. E tem um lance também que existe uma cultura hoje, né, muito em alta, que é a cultura do carpe diem, né? Assim, do imediatismo. Cara, faz o que você quiser agora que vai acabar isso aqui. E quando você trabalha com a sustentabilidade, quando você trabalha olhando para o final, né, a ponta da linha, você não pode olhar para aquilo com um olhar imediato, né, porque é um contrassenso, você precisa plantar para o futuro. Tem muita coisa que você está plantando hoje que você vai ver daqui a 20, 30 anos, né, se concretizar. Mas é aquela história do quente no coração, né? Poxa, eu fui uma das pessoas que arregaçou a manga e fui ali, né, empreender no ambiente hostil, que é um ambiente empresarial no Brasil, principalmente no Brasil, trabalhando, né, com varejo, que é outro ambiente mais hostil ainda, complicado, né, você negociar e ainda mais você encaixar dentro dessa cadeia um produto que ele vai meio na contramão do que diz o mundo, né? O público-alvo é o tipo da pessoa que vai pensar um pouco e falar assim, cara, gostei da história. Quantas vezes você já ouviu, assim, da pessoa falar assim, olha, eu estou comprando a sua história, eu não estou comprando o produto? Nesse caso, tem que ser. Porque o que eu falo? Os produtos são commodities. O que a gente faz é commodity, uma ecobag é commodity. E aí também tem outra grande dor, né? Essa primeira dor são os surfistas aí da onda, e a segunda dor é custo. Eu acho que isso é a resposta que eu dou mais diariamente. Mas por que essa ecobag ela é mais cara do que a que eu compro lá não sei aonde? Eu falo, porque ela não é uma ecobag. Né? Ela ali tem uma história de transformação de matéria-prima e de pessoas muito grande. Se você olhar como uma ecobag, nossa, eu não sou competitiva. Sim. Né? Ela ali tem a transformação de uma garrafa PET em produto novamente, ela tem a transformação de um resíduo têxtil que ia poluir aí nossos oceanos, etc. Ela está aqui, né, materializada nesse produto. Certo. Ela tem a educação, ressocialização, comida, né, para várias crianças que as mães estão detidas, e os filhos estão em casa. Ela tem expectativa, ela tem esperança, ela tem profissionalização, ela tem diminuição da marginalidade. Ela tem tanta história para contar. Se você realmente chamar essa danadinha de ecobag, você está xingando ela. Né? Tá certo. Porque não é. Ela respeita a minha história. Respeita a minha história, exatamente. Sim, então, quem consome, quem é o consumidor, né, que valoriza o Movimento Eu Visto Bem? Aquele que curte histórias. Aquele que já parou para pensar que produtos podem mudar o mundo. A gente foi educada, pelo menos a minha geração, que você vai olhar
uma caneca, você não olha para a caneca e pergunta, né? Qual é sua história, né? O que é que você tem para contar? Ela é só uma caneca de cerâmica. Verdade. Mas, na verdade, vamos entender o que está por trás disso. A gente não foi educado a perguntar. Na verdade, é objetificação. Ih, vai ficar ruim aqui, mas você trazer status de objeto para tudo. Exato. Vocês trabalham muito em collabs, né? Porque a collab, pelo que eu entendo, ela é muito sazonal, né? Então você tem ali você não tem uma constância. São né? cápsulas, exato. Exato. Então, existe alguma estratégia para você trazer isso para o mercado que seja uma estratégia de venda ou de comercialização desses produtos de uma forma mais constante? É o que eu busco. De mudar, porque isso tem a ver com mudança de cultura, né? Tem a ver, não só com mudança de cultura, tem a ver com a marca, né? A marca, a empresa, dar mais valor à forma de produção do que ao produto propriamente dito. No mercado de moda, especificamente, o produto é mais importante. Então, por exemplo, se está destilando nesse momento, na passarela, tal produto, Sim. ele é mais importante do que a gente ter um produto fixo ali no movimento. Então, essa mudança de comportamento, ela vai levar um tempo ainda. Né? Nós somos uma empresa de vanguarda. Né? Então, hoje, acho que a pandemia acelerou um pouco a história da gente começar a consumir mais com causa, mas ainda está na teoria. Ainda está muito... Melhoramos enquanto sociedade, passamos a perceber tais coisas, mas na hora ali. E é muito engraçado, porque eu sempre falo, olha, eu queria colocar uma câmerazinha em todo consumidorzinho que fica postando na internet aí, né? Faça boas escolhas. Eu queria botar uma câmera na hora que ela está sozinha, a pessoa está sozinha ali, e tem duas camisetinhas brancas. Uma custa 50, outra custa 10. Né? Qual que você compra? Você vai na de 10, mas também você não quer saber de onde veio aquela matéria-prima. Por isso que eu falo, hoje a gente está muito mais no quero lacrar, me tornando uma pessoa percebida como uma pessoa que faz boas escolhas e sou do bem, do que, de fato, as pessoas estarem vivendo isso. Porque este comportamento é um comportamento mais caro, é um comportamento que exige tempo para você pesquisar, exige escolhas, né? Às vezes até você se deslocar mais, você esperar mais um produto. Então, ele vai na contramão de todo esse imediatismo que a gente tem. Mas eu quero viver, pelo menos, um pouquinho essa sociedade que valorize aquilo que a gente faz. Eu acho que tem tudo a ver quando você fala sobre a pessoa fazer, né, com as escolhas quando ninguém está vendo. Tem muito a ver, por exemplo, quando você vai chegar numa empresa e vai propor uma coisa dessa, e a empresa vai falar assim, não, eu faço, né, eu apoio movimentos que são sustentáveis e tudo mais, ver como ela trata os funcionários. Também. Né? Os colaboradores. Os fornecedores, principalmente, né? Porque o fornecedor geralmente é o mais massacrado, né, pelas empresas. O fornecedor, ele é o cocô do cavalo do bandido, né? Então, realmente é desprezado totalmente. É como se olha, eu estou te pagando, ao contrário, a relação não é de valorização, né? É de desvalorização. E a gente, na empresa, a gente tem uma cultura de ajudar pessoas que também não têm experiência. Eu compartilho um pouco da sua experiência dessa recompensa, de você olhar nos olhos de uma pessoa e você ver a transformação dela. Sim. E aí eu vejo funcionários que estão há anos comigo, eu falo, cara, você lembra quando você entrou aqui? Então. Você lembra? E aí a gente faz é como se fosse assim, um balanço da vida. Em cima do mercado, existe uma coisa chamada vida, que ela vai acontecendo ao longo desse caminho. E as coisas que a empresa, né, que o negócio tem de impacto positivo sobre a vida da pessoa, você só vai entender quando você olha para trás, e aí com testemunhas, né? Porque não adianta nada falar de você mesmo. Falar de você é meio complicado. Mas quando outra pessoa vem e fala de você, fala, poxa vida, olha, sou grato para você. Que nem a moça falou para você, né? Olha, uma palavra sua mudou ali a minha forma de perceber as coisas. Então, isso é muito gratificante. Só vive isso quem se dispõe a pagar um certo preço para você ter esse nível de realização. Você sair do lugar comum, da realização em cima de realização, para você entrar num âmbito que é na verdade é um ambiente, na minha opinião, é um ambiente chamado felicidade. Sim. Né? O que vale a pena realmente na vida? E essa reflexão você não faz com 20 anos de idade, não, né? Não, por isso que eu falei, a maturidade é que te leva a pensar com o tempo, né? E me fala uma coisa, eu tenho, desde da primeira frase que você começou aqui, eu tenho uma curiosidade. Você falou que a sua filha, ela, em 13 anos, você tinha visto um aniversário dela só, presencial. Como é que mudou a relação da sua filha com você depois dessa virada, dessa guinada toda aí? Olha, eu já superei a fase da culpa, né? Já achou o perdão? Não, porque acho que mãe nasce com culpa já, de tudo, né?
Independente da Pai escolha também, viu? Pai também. Independente das falar escolhas que você fizer, você vai ter sempre culpa. Né? Hoje ela vai fazer 21 anos agora, e aí eu olho para trás e vejo a Luana hoje, e na verdade eu me orgulho mais das escolhas que eu fiz do que de arrependimento. Certo. Porque ela foi a construção da entrega que eu pude dar para ela. E eu sempre tinha uma história muito que me confortava, né? Que era assim, quantas mães também eu não conheço que passam o dia em casa com o filho sem qualidade nenhuma de relação. Ignorando, O tempo que eu tinha com ela era um tempo de muita qualidade. Certo. Então acho que esse era um ponto que me fazia sentir menos culpa, né? Digamos assim. E ela, hoje olho, ela é uma menina super diferente da média. Às vezes as pessoas perguntam, como é que você educou a Luana? Eu falo, gente, eu acho que a Luana se educou sozinha. Né? E essa minha ausência, talvez, não ausência, vai, esse dar liberdade para ela, para muitas escolhas, transformou ela numa menina muito diferente, realmente. Ela, agora, nesse momento, ela está estudando, está em Londres. Legal. Recebeu uma bolsa no primeiro ano de faculdade. Uau. Ela recebeu uma bolsa. Ela é uma artista, antes de mais nada. Certo. Ela é uma artista que a gente vivia preocupada o que ele vai fazer da vida. E aí ela se descobriu dentro do mercado, graças a Deus, né? Eu mesmo fui lá buscando o que ela pode fazer no mercado de entretenimento, né? De modelagem, de 3D. É mesmo? Exato. Que legal. E ela é um fenômenozinho, né? Com um ano na faculdade, ela já ganhou essa bolsa, está em Londres agora. E ela é daquelas meninas que, por exemplo, filha, vamos comprar um sapato? Mãe, eu só tenho 2 pés. Para de comprar sapato. Né? Ela veio de uma escola, por exemplo, e aí você vê que seus exemplos, aí hoje eu olho também e falo, os seus exemplos são mais importantes que qualquer outra coisa que você faça. O que você fale, né? Que você fale, desculpa. A Luana estudou numa escola super privilegiada, uma escola de alto poder aquisitivo, e essa escola tem um programa chamado Smart, que ela traz alunos da escola pública, insere ali do contexto com bolsas de estudo. E as melhores amigas da Luana são todas do Smart. Todas, né? Todas. E não por isso, mas eu digo como o que para ela era importante, ou seja, a sinergia e o match com as pessoas. Sim. É muito menos a valorização de quem tinha uma puta grana e vivia viajando o mundo inteiro, e as meninas que estavam ali, que ela realmente se identificava. Eu lembro quando ela fez 18 anos, ela não podia ir para o presídio até então. Quando ela fez 18 anos, a primeira coisa que ela pediu foi, mãe, amanhã eu quero conhecer a penitenciária. E aí ela pinta, né? Ela fez ela foi andando na penitenciária, e tem uma penitenciária que tem umas ovelhinhas, que é aqui em São Paulo. E aí ela subiu lá no nosso espaço, né? Na nossa oficina, e ela foi pintar uma parede. E aí ela pintou um espaço lindo, cheio de ovelhazinhos para ela, assim. Legal. E as meninas se emocionaram, né? Ela se emocionou também. Então, assim, eu olho e falo, poxa, talvez ela é o que ela é, que me orgulha tanto hoje, por tudo que eu consegui entregar para ela enquanto eu estava com ela, né? Enquanto eu inseri dentro desse contexto, que era o meu contexto também. E que fez dela, no meu ponto de vista, pelo menos, uma menina muito especial. Hoje eu acho que ela olha muito mais com orgulho do que com ressentimento. Com ressentimento, ou se sentiu menos, ou algo assim. Eu acho que, como você falou, observar o que os pais fazem é muito mais eficaz do que aquilo que a gente fala. Total. Né? Você pode falar e dar o sermão. Eu acho que isso tem muito a ver com você formar crianças, né, filhos e tudo mais, preparados mesmo para e com a cabeça, futuro, né? Não só com o coração. Porque sim, se você for educar com o coração... Eu falo, eu sou brava. Eu sou muito brava. Não sou brava só com ela, não. Com as meninas lá na penitenciária eu sou brava. Com a minha equipe eu sou brava. Eu sou uma pessoa brava. Eu falo. Porque o meu espaço, né, o que eu tenho que fazer, exige... Você se considera perfeccionista? Não. Eu sei lidar muito bem com o erro. Certo. Eu não tolero erros repetidos. Reincidência. Exato. Sim, tá certo. Exato, assim, isso para mim é muito tranquilo. Eu acho e até sou daquelas de que aposto muito para ver o que vai dar, sabendo que pode ser que seja uma porcaria. Sim. Não vou ficar, nossa, mas sou perfeccionista no sentido estético do produto. Sim. Né? Hoje eu tenho uma coordenadora de desenvolvimento de produtos, mas toda a área da criação está no meu guarda-chuva. Legal. Então, por exemplo, eu sou daquelas que olha se está um centímetrozinho torto. Porque tem uma premissa no negócio que é muito importante. O mais importante é que eu entregue para o meu cliente a necessidade dele, que é qualidade, design, pontualidade. Sim. Se eu não tiver isso aqui, que é o mínimo do compete,
O resto não existe. Que é o chamado eco-chato, né? Aquela história que você vai só compra, quase com filantropia, compra para ajudar. Pelo contrário, pelo amor de Deus, nunca compre nada do movimento de investimento para ajudar. Legal. Compre porque o produto é bom, vale a pena, tem qualidade. E que legal que ele é tudo isso e ainda tem toda essa questão social e ambiental. Senão o cara tá nadando na espuma, né? Exato. Aquele cara que fala assim, olha como é que tá bonito aqui, mas é tudo espuma, né? Não tem nada de consistente ali. Até porque aí não tem a recorrência, por exemplo. Então, a longo prazo o negócio não adianta nada. Não adianta. Né? É uma empresa como outra qualquer, por isso que somos empresa. Sim. É uma empresa como outra qualquer. Porém, eu quero um negócio que cresça economicamente na mesma proporção que gere impacto positivo para a sociedade e planeta. Mas é um negócio antes de mais nada. É bom frisar isso porque até ontem, né, eu estava pesquisando e para mim eu achava que era uma ONG. Todas né? as pessoas acham. Ah, é? Já chegam assim, eu estou buscando a ONG. Vocês são da ONG Movimento? Eu não sei se eu xingo a pessoa quando ela fala isso, ou se eu falo, sim, senhora, somos. Mas ninguém. Assim, eu acho que é rara alguém que enxerga, primeiro, sem conhecer o movimento como uma empresa. Até porque o nome movimento já tem essa... Já gera um pouco... dúbio, né? Que na verdade vê o movimento como? É o movimento de empresas, né, que buscam, né, colocar seus recursos, né, positivamente. Legal. Então tem um pensamento por trás do novo movimento, mas confunde muito com ONG, mas bastante. E qual que é a diferença principal entre a ONG e o movimento? Na verdade, a empresa, no caso. É porque acho que a ONG tem essa história do cooperativismo e da não geração de lucro, né? É financiamento público também, né? As ONGs também, muito assim, ou isso, ou pode ser privado, enfim. O ponto é que o formato dela é mais cooperativista, né? O fato de você não ter a obrigatoriedade de prestar conta, né? O fato de você não pagar imposto, né? Você dali você já gera uma relação de não competitividade com alguém que faz a mesma coisa que você. Por exemplo, as pessoas perguntam, já vi isso muito. Você faz que deve ter uma isenção, né? Eu falo, não, eu pago imposto exatamente igual a você. Eu não tenho nenhum tipo de isenção. Isso é muito errado do Brasil, inclusive. Porque eu trabalho com matéria-prima reciclada. Eu já deveria ter uma isenção. Eu pago aluguel, por exemplo, dentro da penitenciária, por estar lá dentro. Eu pago energia, pago todos os salários. Né? Então, assim, não tem nenhuma... cargos e etc. Na verdade, hoje a gente tem dois modelos, né? As egressas do sistema, elas são dentro do CLT. Normal, igual qualquer empresa. Quando elas estão ainda dentro da penitenciária, quem rege o trabalho não é a CLT, é a LEP, Lei de Execução Penal. Caramba. Então é um outro tipo de... Qual que é a diferença de... Não tem nada a ver com as regras trabalhistas. Na verdade, elas são vistas como reeducandas. Mas em termos de contratação, demissão... São mais simples do que a CLT. É mais simples. É mais simples. Tanto que, por isso que eu falo que eu cresço muito rápido, porque a minha contratação é muito simples. Eu contrato um número X de reeducandas. Então, é mais fácil tanto esse crescimento quanto a diminuição lá do processo. Certo. Que é o que me machuca. Porque uma vez que eu comecei a trabalhar com essa mulher, eu vou simplesmente falar para ela assim, olha, sabe o que é? Agora a gente não tem mais trabalho. Por isso que o negócio vive nessas oscilações aqui, porque tem meses que não tem trabalho para todas, por exemplo, e a gente tem que bancar isso aqui. E sai fazendo milagres até que a gente chega no momento onde as empresas irão enxergar que essa recorrência é que de fato traz a transformação. Quando você trata com números são frios, né? Então você vai olhar aqui, você tem porcentagens aqui e porcentagens aqui. E a negociação basicamente é isso, né? Quem pode mais chora menos. Então, assim, toda essa parte humana tão importante, né? A gente falou aqui, é super pertinente para os nossos dias ali. Aquilo acaba um pouco meio que se diluindo, né, no processo ali de negociação. Até porque, geralmente, você não negocia com o dono da empresa, você vai negociar com o departamento Esse é o ponto. Comercial. Você vai ter que tratar com a pessoa do financeiro. Como é que é essa mudança de nível, né? Você vai ter que falar uma outra linguagem ali, né? Eu sempre, na verdade, eu já entro... É você que negocia? Sim. Eu já entro numa empresa sabendo que fim vai dar. Se a gente entra pela área de compras, é um negócio que não vai dar certo. Se a gente entra pela área estratégica, funciona. Você tem um briefing melhor, né? Não, é porque as empresas, elas ainda estão, né, igual a sociedade, que a gente comentou que todo mundo concorda que tem que ser assim, mas na prática, quando ninguém está vendo, você faz suas escolhas. Sim. É o que acontece também com as empresas. As empresas, até na linha estratégica, lá, quando você está desenhando compromissos, etc., está lá. Impacto, responsabilidade social. Só que tudo que está atrás, né, por baixo desse guarda-chuva, ele está na antítese disso. Ele continua sendo direcionado por custo.
Se você pensar, se tem um buyer, né, a pessoa que compra, geralmente está linkado ao PLR dele a quantidade de bons negócios que ele consegue para a empresa, que é o quê? O máximo de desconto possível. Eu não perco a oportunidade de falar isso. Você está buscando lixo zero, impacto, e você ainda está querendo ter o mesmo custo. Porque sempre o ponto é a referência, né? Claro. Sempre o ponto é o seguinte, mas o ano passado a gente fez uma camiseta por R$ 25. Um ano depois, né, com a inflação que a gente vive, algodão, por exemplo, hoje é preço de ouro. E aí eu estou agregando naquela camiseta que não tinha absolutamente nada de valor agregado, eu estou falando para ela, olha, sua camiseta hoje, ela vem de produtos de economia circular, ela é lixo zero, eu trato todo o seu resíduo, não vai ter uma marca sua e nada seu em nenhum lugar desse planeta. Ela está gerando renda e ressocialização para essas mulheres. Ela tem, obviamente, todas as questões de design e de qualidade. Certo. E você está realmente com a expectativa que ela custe os mesmos R$ 25 que pagou o ano passado? Aí ela fala, mas é o dinheiro que eu tenho. Aí eu quero ser grosseira. Eu falo, então busque o seu fornecedor. Inclusive, aposto que ele nem vai fazer pelos mesmos 25, mas tudo bem. E aí é onde está a história, né? Se eu entrar só para essa discussão de preço, no viés estrategicamente, ou seja, quem está liderando essa frente de um uniforme, de uma camiseta, ele está se comprometendo a abrir mão de algumas escolhas para ter produtos que tenham histórias para contar. Aí funciona. É o tipo de negociação que não te traz muito mais malefício do que benefício. Isso, inclusive porque no Você nosso caso... desgasta relacionamento, desgasta... Tudo. No final, quando vai fazer o produto, já virou um problema. Não é? A gente tem custos abertos, por exemplo. Então, a gente, inclusive, muitas vezes, quando a gente está em negociação, fala, vou te mandar a minha planilha de custo, você sugere onde, né, você quer que tenha alteração. Legal. E aí, muitas vezes, os clientes eles não estão dispostos a abrir mão do design. Certo. E aí, o clássico é uma camiseta de malha, por exemplo, que tem 7, 8 cores de silk. Geralmente as pessoas não entendem o processo. Cada corzinha que você tem ali naquela estampa é uma tela de silk. Certo. Então, para você formar um desenho que tem 8 estampas, foi lá numa tela, silcou o amarelo, esperou secar. Foi lá, encaixou outra tela, silcou o azul, esperou secar. Sim. Então, isso tem um custo alto. Né? Então, a gente fala, você quer reduzir o custo? Você não quer diminuir esse número de cores? Você não quer fazer a sua versão, por exemplo, preto e branca da sua marca? Que a gente consegue reduzir consideravelmente. Não. Aí eu prefiro deixar de ser sustentável a ter que abrir mão da minha estampa. Então, escolhas, né? A resposta clássica minha é, você tem que abrir mão de alguma coisa. Ou é do custo, ou é do seu desenho, ou é da sustentabilidade, ou é do impacto. Tudo junto, a conta não fecha. Sim. A gente traz essas soluções que não é a metodologia do mercado. Não é a forma como as empresas fazem. Sim. Isso entra em choque claramente com a ponta, como a forma que está sendo. Então, esses conflitos, eles são diários. Porque ou as empresas, de fato, mudam, isso vai passar, sei lá, 10, 15 anos, de fato. Agora começaram a ter departamentos de ESG, ter compras de ESG. Esses dias não, ontem, inclusive, eu almocei com uma cliente que ela estava assumindo a posição de compras de ESG. Falei, nossa, espero que você tenha poderes. Então, porque senão vira mais do mesmo, né? Vira aquele cara que tem, na caneta, né, no papel, ele tem ali uma função, mas na prática a função dele é só tomar pancada de todo lado. Né? Exatamente. Porque vai ser exprimido pelo chefe dele por causa de preço, por você que vai ficar indignada com a proposta que ele vai mandar, ele apanha de todos os lados. Na parte de segurança da informação, a gente tem uma função chamada DPO, que é a pessoa que é responsável pela proteção dos dados. Só que dentro da empresa, esse cara não tem poder de tomar qualquer decisão dentro da empresa. Ele só vai informar o governo caso aconteça algum problema. Então, assim, ele sofre pressão porque ele não consegue fazer ninguém fazer nada do jeito que ele quer. E sofre a pressão porque ele tem que comunicar o governo. E se ele comunicar, o chefe dele vai, né, e tem uma pressão do chefe. Então, assim, é o pior dos mundos. Não que não tenha empresas que tenham uma estrutura, né, a contenta e tal, mas a maioria das vezes o cara tem uma função legal, mas na verdade de exercer, o cara né? é um coitado. Não tem poder de exercer. Você olha nos olhos dele e você vê que ele é um coitado. Eu queria saber de você assim, quantas vezes você quebrou? De quebrar, tipo, de a gente não ter absolutamente nada, de não ter dinheiro para pagar folha, de despejar do lugar do escritório. Sim. Tipo, várias vezes. É de olhar pro chão, porque às vezes quando você olha pro chão ainda tem alternativa. Quando você olha pro chão, você fala, putz, e agora? Mas é real, assim, de não ter nada, de pensar, não tem nada. Uma última pergunta que eu acho que é muito interessante, pertinente para encerrar esse nosso papo todo. Se você pudesse voltar, e há quanto tempo você está com o movimento e empreendendo há entre 7 e 8 anos.
voltasse 8 anos atrás, fosse da mesma forma, assim, olha, tem uma ideia e vamos fazer acontecer. O que você faria de diferente hoje? Ó, antes de mais nada, eu vou responder o contrário disso. Eu acho que como eu não tinha benchmark de nada, eu tive que ir saindo, construindo esses espaços, né? Então, eu acho que para a gente ter chegado até aqui, a gente tem que ter passado pelos, né, por tudo que a gente passou mesmo. Acho que não tinha um outro caminho. Mas talvez eu não tivesse queimado tanta grana na largada, né? E aí vem muito para quem está saindo de empresas grandes, para empreender, você ainda vem com uma cultura grande, vem com uma cultura de empresa grande, né? Sim. De coisas bestas a coisas normais, de fartura, né? Uhum. Então, eu acho que eu queimei muita grana na largada. Eu tinha certeza que a ideia ia ser muito melhor percebida, né, pelas pessoas. Acreditei muito mais do que... Excesso de confiança, talvez, do que foi. Uhum. Mas não sei se eu mudaria muita coisa não, viu? É mesmo? Sendo bem sincera. Não, isso não é olhando com orgulho. É de entender que eu acho que ainda nem cheguei onde é o modelo certo. Sim. Hoje eu ainda testo o modelo. O modelo que eu estou tratando hoje é o modelo que eu acredito fielmente que é o mais correto. Certo. Mas há 5 anos atrás eu acreditava que o modelo que eu estava operando também era o mais correto. Mas você tracionaria, por exemplo, 5 lojas junto com a produção? Não, por isso. Porque eu queimei muita grana na largada sem ter testado. Para terminar, você tem uma série de pessoas que te admiram bastante. Veio até, né, ao nosso conhecimento por conta da tua história mesmo. O que você falaria hoje com uma pessoa que tem essa vontade de fazer alguma coisa para mudar o status quo, olha para aquilo, para uma realidade, não se conforma, mas assim, tá perdido, não sabe por onde começar? Então, eu acho que virou moda essa história de falar de propósito, né? Todo mundo, qual é o meu propósito, qual é o meu propósito? E às vezes as pessoas, acho que mistificam muito com o propósito tem que empreender. Né, tem que ser um negócio do zero. Você pode trabalhar com propósito na empresa que você trabalha. Sim. Dentro do que você faz, como é que você consegue transformar uma realidade? Busca fornecedores de impacto, busca fornecedores que não brasileiros, né? Valoriza a matéria-prima. Então, busca seu propósito dentro do que você faz. Você já faz com que o seu trabalho seja mais leve, né? Tenha razão de existir, porque eu acho que deixa as pessoas com esse vazio a nulidade mesmo da existência. Né? O que eu faço? Eu acordo todo dia, eu trabalho, espremo aquele fornecedor, volto para casa, pago o boleto, faço... Pô, que vida sem graça. Então, assim, procura dentro do seu entorno o que você pode fazer para mudar a sua realidade. Não precisa ser algo para mudar, né, os OVNIs do planeta, nada. Não precisa ser grande, é dentro do seu. Se você se sentir bem, que você saiu, fechou sua chavinha dali, voltou para casa e acho que fez um bom trabalho, eu acho que é para isso, porque não dá para todo mundo empreender. Né? Então tem que buscar essa história para ser feliz. A felicidade está nisso, né? Verdade. Né? E aí, falando de empreendedores, eu brinco realmente. Vou escrever um livro chamado Não Empreenda. Agora, se você for uma pessoa que aguenta, literalmente, essa história de saber que o cliente vai dar para trás, saber que às vezes não vai ser da forma como você planejou, porque acho que esse é a grande sacada. Quem é uma pessoa extremamente planejada, é muito difícil empreender, principalmente no Brasil. Então, se você não consegue se readaptar facilmente a uma mudança, eu acho que não é o mercado para você. Empreender não é para você. Porque todo dia é um dia diferente para quem empreende. Mas se você é meio que tem um problema, você consegue olhar aquilo ali e buscar uma solução e não desistir, acho que a gente precisa de pessoas como você no mundo do empreendedorismo. Eu sou muito grato, assim, por conhecer pessoas como você, assim, com pessoas que têm alma e têm propósito, né? Acharam uma coisa, né, para poder lutar, uma causa para poder lutar, para poder trabalhar e empreender, não somente na parte romântica, né, ficar no campo das ideias, mas trazer aquilo ali na prática ali mesmo. E como você falou sobre as pessoas que estão empreendendo, né, e principalmente para você fazer isso em casa, na sociedade, né, onde você está, no teu entorno, eu acho que a frase seria: seja intencional nas suas escolhas. Marta, muito obrigado pela tua presença, eu achei demais, assim, foi muito legal o nosso bate-papo, muito descontraído, assim, já tinha sido, né, apresentado o material dela, né, as histórias, mas não tinha conhecido ela
pessoalmente. Foi muito legal, foi um momento de muito aprendizado para ter você aqui com a gente. Obrigada, Tá eu bom? que agradeço. Aí é mais que outras pessoas conhecendo essa história que ele viralize e ganhe o mundo. Maravilha. Obrigada. Obrigado, Valeu. eu que agradeço, imagina. E você que está nos acompanhando, obrigado por ter nos acompanhado até agora. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações, vai ter muito conteúdo bacana de pessoas como a Roberta aí que são disruptivas, pessoas que empreendem no mercado e fazem a diferença de verdade, tá bom? Um grande abraço, até a próxima.